Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. O nosso tema de hoje é Vivendo em Harmonia, páginas 110 e 111. Nenhum ser vivo é capaz de viver isoladamente, isto é, sem se relacionar com nenhum organismo. Eles sempre estabelecem relações, sejam com seres da mesma espécie, sejam com espécies diferentes. Essas relações podem ser benéficas aos organismos, não causar nenhum prejuízo ou ganho, ou ainda provocar danos a um dos envolvidos. Essas relações ecológicas são exatamente as interações entre os seres vivos de uma comunidade, que estão relacionados à alimentação, ao abrigo, à proteção e à reprodução. As relações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma população ou entre indivíduos de populações diferentes, promovendo uma conexão entre diferentes espécies. As relações podem ser classificadas de acordo com as vantagens e prejuízos resultantes da interação, em harmônicas ou positivas e desarmônicas ou negativas. Nas relações harmônicas ou positivas, observa-se que todos os organismos envolvidos são beneficiados ou apenas um deles obtém vantagem, mas sem prejudicar o outro. Hoje nós iremos falar apenas das relações harmônicas ou positivas, que podem ser entre mesma espécie ou entre espécies diferentes. Um exemplo de relações harmônicas entre mesma espécie podemos citar as colônias, que são onde todos os indivíduos unem-se fisicamente e trabalham juntos para garantir a sua sobrevivência. Alguns exemplos de colônias são os corais, as bactérias e as caravelas. Outro exemplo são as sociedades, onde os indivíduos não estão ligados fisicamente, mas existe divisão de funções, cooperação e comunicação entre os membros. Alguns exemplos de sociedades são as formigas, as abelhas e os cupins. Em um formigueiro, algumas formigas cuidam dos ovos, outras da alimentação, da defesa e da limpeza. Elas são conhecidas como insetos sociais, porque formam sociedades organizadas. Agora, nas relações harmônicas entre espécies diferentes, nós temos como exemplo o mutualismo, que são relações entre dois seres vivos, onde ambos são beneficiados e um não sobrevive sem o outro. Nós temos aqui um exemplo de mutualismo, onde os insetos retiram das plantas néctar e pólen, dos quais se alimentam, e as plantas têm suas flores polinizadas pelos insetos, conseguindo assim se reproduzir. Aqui nós podemos ver outro exemplo, que são os líquens, uma associação entre algas e fungos. Enquanto as algas realizam a fotossíntese, os fungos garantem a umidade e a proteção necessária. Outro exemplo são as micorrizas, uma associação entre fungos e raízes de plantas. Os fungos aumentam a capacidade de absorção de substâncias pelas raízes. Em troca, elas oferecem alimentos ao fungo. A cooperação é parecida com o mutualismo, onde as duas espécies são beneficiadas. Porém, aqui, na cooperação, essas espécies não dependem dessa relação para sobreviver. Aqui nós temos um exemplo, onde um pássaro se alimenta dos carrapatos de um boi. No comensalismo, apenas uma espécie é beneficiada, mas não prejudica a outra. Um exemplo que podemos citar é a rêmora e o tubarão. A rêmora se fixa no corpo do tubarão com o uso de ventosas e se alimenta dos restos de comida que saem da boca desse grande predador. Perceba que o tubarão não é prejudicado,
pois ele se alimenta da presa e a rêmora se alimenta exclusivamente dos restos. O comensalismo pode ser observado também quando analisamos a relação entre os seres humanos e urubus. Essas aves são encontradas frequentemente em lixões, onde comem os restos de alimentos descartados pelo homem. O inquilinismo é bastante parecido com o comensalismo. A diferença é que o comensalismo está mais relacionado ao alimento e o inquilinismo está mais relacionado ao abrigo ou proteção. Aqui acontece a mesma coisa, apenas uma espécie é beneficiada, mas sem prejudicar a outra. O inquilinismo acontece quando as plantas pequenas, como samambaias, musgos, orquídeas e bromélias, crescem sobre o tronco de árvores, onde podem receber mais luz. Nessa relação, somente as plantas pequenas são beneficiadas, mas não causam nenhum problema para as árvores nas quais se apoiam. Vamos para a correção da página 107. Cite uma relação entre os seres vivos e uma relação entre os seres vivos e o ambiente. Seres vivos entre si: o grilo come a grama, o pássaro preto come o grilo, o sapo come o grilo, a cobra come o sapo e assim por diante, havendo assim a relação de alimentação entre eles. Seres vivos e o ambiente: o sol fornece energia para as plantas retiram água e nutrientes do solo. Na opinião de vocês, o que aconteceria nesse ecossistema se a população de peixes desaparecesse? Referente à imagem da página 107, tá? Bom, gente, aqui, como diz a questão, é referente à opinião de cada um de vocês. Porém, a resposta de vocês tem que ter relação com essa aqui, ó. Aconteceria um desequilíbrio no ecossistema em decorrência da falta de alimento, tá bom? Referente às imagens da página 109, você acha que são alterações naturais? Bom, gente, nós sabemos que as alterações ambientais causadas por uma erupção vulcânica são um fenômeno da natureza. Já a área de floresta desmatada, ela mostra o que? Alterações causadas pelo ser humano. E que consequências essas alterações podem trazer para o ecossistema? Além da destruição da vegetação, elas podem causar a morte de animais e comprometer os elementos não vivos, pois provocam alterações no solo, na água e na atmosfera. Só lembrando que a resposta de vocês não precisa estar exatamente igual às que eu coloquei aqui, tá? Mas tem que estar relacionada. E aí, gente, na próxima aula falaremos sobre as relações desarmônicas, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima!